Graça e paz, queridos. Amém? Graças a Deus por este dia lindo, maravilhoso, abençoado por Deus. Vamos ao nosso estudo de hoje, irmãos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 e 4 de 2 Crônicas. Os assuntos que nós vamos ver é a construção do templo e os acessórios do templo. Com uma pequena alteração só no texto. O texto de base, né, os fatos ocorreram e foi registrado em 1 Reis. Então nós vamos hoje ver praticamente o mesmo texto, mas com uma diferença, pequena diferença no capítulo 4. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Obrigado, Pai, bendito é o teu nome. Somos agradecidos ao Senhor por este momento lindo e maravilhoso na tua casa. Agora contamos com a ajuda do teu Espírito Santo, para que nós possamos sair daqui edificados, ó Deus, mais uma vez pela leitura e estudo da tua palavra. Muito obrigado mais uma vez, nós contamos com a tua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Bem, pelo que os irmãos notaram, pelo menos eu tenho certeza que aqueles que estão acompanhando a leitura, esse texto nós já vimos, na verdade, todos dois, um completo, né, e o outro menos, né? O capítulo 3, por exemplo, né, o capítulo 3, que foi o primeiro que nós lemos, ele está todo em 1 Reis, capítulo 6, tá? Nós estudamos ele lá em 1 Reis, capítulo 6, isso foi estudado no dia 5 de agosto do ano passado. Se algum irmão quiser assistir o culto, é só entrar lá no YouTube da igreja, que consegue assistir. 1 Reis 6 traz tudo exatamente como está. O que nós vimos então neste capítulo, irmãos? Salomão seguindo o projeto que foi entregue por Deus a Davi. Nós já vimos, né, os irmãos viram que Davi disse isso para o seu filho Salomão, que Deus havia dado escrito para ele. Então, talvez alguns de nós pensavam que Davi tirou da cabeça, do coração, e nós vimos muito claro, que Davi recebeu de Deus tudo isso que ele transmitiu para o seu filho Salomão. Disse assim a palavra de Deus em 1 Crônicas, 1 Crônicas capítulo 28, versículo 19. Tudo isso, disse Davi, foi-me dado por escrito da mão do Senhor, e ele me fez compreender todos os detalhes desta planta. Eu li 1 Crônicas 28, 19. Então a planta a planta desse templo maravilhoso, foi tudo escrito pela mão de Deus e dado para Davi, né? Então o que acontece aqui, que nós estamos vendo o relato de Crônicas 3, que se deu lá em 1 Reis 6, é que o Salomão está seguindo à risca tudo que havia no projeto, no plano que Deus havia dado para ele, né? E esse registro da data, logo no início, chama a atenção para nós, irmãos, de quê? De que essa data é muito importante para o povo de Israel, assim como também, né, a gente sabe que a vida de Israel girava todo em torno do templo e do culto a Deus. Toda a história de Israel a gente vê que gira em torno de Deus. Então Israel é uma nação diferente, e isso que acontece com Israel às vezes ofende outras nações. Por quê? Porque existem várias religiões no mundo, irmãos, mas o judaísmo é a única religião que ela é focada em um povo, na verdade, né, focada em Israel, e que a história, a arqueologia, as pesquisas, todas elas acabam confirmando mais cedo ou mais tarde que os escritos da Bíblia são verdade. Então, não existe uma religião no mundo que vai falar de lugares e esses lugares existem. Você pode ir lá e pode ver, e a ciência confirma. Então, é uma religião diferenciada, tá? Então, quando a gente vai dizer que a fé judaica cristã é a única fé verdadeira, pode até ofender as pessoas, mas vai por isso, vai pelo fato de que é uma história escrita num livro, Bíblia, né, para nós é a Bíblia Sagrada, e que a arqueologia consegue comprovar a veracidade de nome de reis, né, de fatos, lugares. Não tem religião que tenha isso. Você pode notar aí, não vou citar nome de religião para não ofender, é claro, né, porque depois esse vídeo vai para o YouTube, as pessoas vão assistir, mas compara o judaísmo e o cristianismo, né, a fé judaica cristã, compara ela com outras religiões. Se tem uma religião assim, que fala de lugares, os lugares estão lá, né? Que o povo atravessou o tal mar e o mar está lá. E os nomes também, irmãos, estão de acordo com os escritos da palavra de Deus. Lembrando que o livro escrito, ele é mais recente do que a história oral.
porque a Bíblia era contada de pai para filho, era contada, né? Ela era falada e não escrita, depois que ela veio, né, a ser escrita. E mesmo ela escrita, ela complica a vida de muitas pessoas. Eu já falei para os irmãos, eu creio na Bíblia, tanto nela do ponto de vista espiritual, como também do ponto de vista histórico e científico. Eu falo para os irmãos que eu creio. Por quê? Porque os escritos que tem aqui, a gente sabe que veio do ensino oral, que depois é que eles escreveram, esses escritos tem coisas nele que datam muito antes de fatos terem acontecido, né? Eu falo para os irmãos, Gênesis, por exemplo, vai falar lá, né? Gênesis 2, Gênesis 3, vai trazer para nós mais relatos ainda. O que mostra para nós? Quando Deus criou o homem, mostra muito claro a forma como Deus criou o homem, do pó da terra, tá bom? Tudo bem, escrito antigo, tá, irmão? Escrito muito antigo. Aí vem eles e vai descobrindo aos poucos, que quando você faz um exame de sangue, tira do seu sangue e vai lá avaliar, a gente tem os componentes da terra no sangue. Ferro, magnésio, punhado de outras coisas, você tem que ter. Então você tem isso no seu corpo, né? Se você tiver com pouco ferro, por exemplo, ferro está na terra lá, ó, nas montanhas lá e tal, de ferro, né? Em Minas Gerais tem muito, né, irmão? Minas Gerais é famoso, né, por causa do nosso minério de ferro. Por exemplo, então isso é um exemplo que material, científico, faz o exame de sangue, nós temos componente da terra. E a Bíblia vai dizer que o homem veio da onde? Do pó da terra. Mas tem uma ciência aí que vai dizer que o homem não veio da água, era um vírusinho, uma bactériazinha na água, que aconteceu não sei o que, explodiu e deu um choque elétrico, e aquilo foi crescendo, o homem foi virando uma lagartinha, depois saiu da água e virou um punhado de animal, chegou no macaco, chegou em nós hoje. Mas não tem explicação científica. Mas você vai, tira um exame de sangue, tem uma explicação que você veio do pó da terra. O pó da terra está em nós, no nosso sangue. Então quer dizer, eu costumo dizer, irmão, só não acredita na Bíblia e em Deus quem tem que ser muito burro mesmo, porque você vai lá, tira um exame de sangue, você já vai começar a ver. Tem mais ciência, eu gosto de falar para os irmãos. Eu foco no homem, é porque, irmãos, o homem veio do pó da terra, né? A árvore não veio do pó da terra, né? Deus não criou ela assim, mas o homem, a Bíblia registra que foi do pó da terra. Por isso que eu pego, sabe, o homem, para mostrar cientificamente, irmãos, que é mais ciência do que o que eles dizem lá, que veio da água e da explosão e de não sei mais o que. Aí passando por isso, mais ciência que eu gosto de Gênesis, que eu falo para os irmãos, foi a primeira anestesia da história. Antes de existir anestesia, Deus fez o homem ter um sono profundo, ao ponto de poder fazer uma cirurgia no homem, e o homem não sentir dor. A anestesia foi quando deu um sono profundo, e depois é quando Deus arrancou uma das costelas dele, e aí, é duas ciências ao mesmo tempo, né? Primeiro é a anestesia, e a segunda é a clonagem, porque a mulher foi feita de um pedaço de carne do homem, isso é clonagem, isso não é a multiplicação sexuada, nada disso, é clone, é um pedaço de um ser vivo, dando origem a outro ser vivo. Então é muita ciência, irmãos, é muita ciência para estar aqui, escrito lá na Idade da Pedra, antes da Idade da Pedra, é muita ciência que tem na Bíblia. Por isso que eu desafio os irmãos que leem a Bíblia, lê a Bíblia, irmãos, também para buscar conhecimento científico nela. Ela é cheia, né? Quando eu descobri isso aí, eu babei, falei, meu Deus, não li livro, não li nada. Quando eu estava lendo e vi, peraí, isso aqui é anestesia que Deus deu. Aí eu fui pesquisar o início da anestesia. Irmão, se você tivesse noção como é que era a anestesia no início, quando eles descobriram e começaram a fazer cirurgia, irmão, tinha de tudo, tinha até embebedar as pessoas, dar pancada na cabeça, tinha tudo no início. Mas Deus fez aqui tranquilo, sono profundo, abriu, tirou, fez uma... E você sabe que eles tentam a clonagem até hoje, né? Até hoje eles tentam, queridos, e não conseguiram fazer naquela ovelha Dolly, a Dolly ficou toda problemática. Então, só para os irmãos entenderem a importância, né, desse registro. E quando vai mostrar para nós isso aqui, ó, ficou registrado a data que começou a construção do templo, me chamou a atenção pelo fato de que Israel vivia em torno de Deus, Israel vivia em torno do templo, Israel vivia em torno da adoração a Deus. E quando se registra aqui, versículo 1, então Salomão começou a edificar o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, no lugar que Davi havia preparado na eira de Araú, no Jebuseu. Verso 2, começou a edificar no segundo mês,
no segundo dia, no 4º ano do seu reinado. Então aqui fica marcado muito bem com relação ao reinado dele, e se os irmãos voltarem lá para 1 Reis capítulo 6, aí ali sim tem na verdade o registro dele no tempo histórico de Israel, que diz, no ano 480, depois que os filhos de Israel terem saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão, foi quando começou a construção. E vale lembrar também que Salomão durou 7 anos construindo esse templo, irmãos. Começou no 4º ano e terminou no 11º ano do seu reinado, tá? E aí, me faz lembrar que Jesus também, da descendência de Davi, muitos anos depois veio a nascer. E de tal maneira, assim como toda a história de Israel vivia em torno do templo, da adoração e tal registro da data da construção do primeiro templo, como nós vimos, Jesus veio e nasceu da descendência de Davi, e o mundo todo também não só focou em Jesus naquele tempo, como até os dias de hoje, o mundo gira em torno de Jesus ter nascido naquela data. Zerou-se e começou um calendário naquele dia em que Jesus nasceu. Por isso que a gente fala que hoje nós estamos no ano 2222 do nascimento de Jesus Cristo. Está vendo? Zerou lá, começou o calendário que nós usamos hoje. Então assim, tamanha a importância, né, irmãos? É muito importante a gente guardar datas, é muito importante a gente guardar eventos, né? Isso faz parte da história. E o povo de Deus precisa de todas as formas aprender também, né? Fazer seus registros. O capítulo 4, irmãos, ele está praticamente todinho lá em 1 Reis capítulo 7. Só que lá, do versículo 1 ao 12, vai falar do palácio que Salomão construiu. É incrível, irmãos, também um detalhe, que até o palácio real ficava anexo ao templo, de tamanha era a fé de Israel, tamanha era a fé do povo de Israel no início da sua caminhada, né? O palácio era tudo construído, tudo fazia parte quase de um ambiente só. Já imaginou um presidente da república construir nos seus palácios e construir também um templo de adoração a Deus, para que as pessoas pudessem adorar a Deus de ano em ano, de tempo em tempo, né? Bem-aventurada é a nação, né? Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. É isso que nós precisamos aprender. Então esse capítulo está lá, capítulo 4 dos acessórios do templo, está no capítulo 7 de 1 Reis, porém, a partir do versículo 13. Lá com muito mais riqueza de detalhes, aqui com menos. Mas traz o mesmo assunto das construções dos utensílios. Vale, irmãos, a gente observar mais uma vez, foi a dedicação em fazer tudo isso, a dedicação em cumprir, a fazer aquilo de acordo com o desenho, de acordo com o projeto, o valor dessas coisas em ouro, tudo era em ouro. Eu fiquei abismado de a gente lendo aqui nos 2 últimos versículos, flores de ouro, e as portas eram de ouro, irmãos. Que coisa tremenda que foi o primeiro templo. Depois eles fizeram o segundo, mas aí a própria Bíblia diz que a glória daquele segundo templo já não era mais, né, parecida, não era a mesma glória do primeiro templo. Então o rei Salomão não mediu esforços, ele usou a riqueza que seu pai Davi havia dado, né, como oferta, e ele mesmo providenciou muito mais matéria-prima para poder construir esse templo da maneira que o Senhor havia mandado Davi fazer. Esse templo, irmãos, nós já vimos, ele não era um templo gigantesco, igual a gente imagina hoje aqui, se fosse um templo para comportar 20 mil, 30 mil, por aí. Então a ideia que a gente tem é que ele é muito grande, e nós vimos que não é muito grande. As medidas desse templo, transformando elas de côvados para metros, claro que é aproximado, porque não tem lá uma medida, para a gente fazer uma medida de polegada para centímetro, por exemplo, não existia, não era nada real. Mas tudo indica que 60 côvados de comprimento, 27 de largura e 30, seria mais ou menos 27 metros de comprimento por 9 de largura. Então seria muito parecido com esse formato que a gente tem aqui da igreja, né? E 13,5, né? Ele tinha 30 de altura, que daria mais ou menos 13,5 metros de altura. Então ele era comprido e alto, né? Ele era 27 por
por 9, assim, de comprimento, de largura, e 13,5 de altura. Um dia eu ainda quero medir isso aqui assim, né, tem que ser com laser para medir, para a gente poder ter uma noção. Mas é muito parecido com isso aqui. Tinha coluna na frente, igualzinho o pastor Estécio fez no projeto. Isso aqui é meio que uma imitaçãozinha, não sei se os irmãos já notaram. Não exato, mas é muito parecido. Então estas eram as dimensões do templo que ele construiu, né, com todo o amor, todo o carinho, toda a dedicação, e até exagerou na hora de conseguir o material, porque nós vimos que ele chegou a escravizar as pessoas, ao ponto de quando ele deixa o reinado, o seu filho vai assumir o reinado, e o povo cobra dele poder aliviar um pouco a carga pesada, né? Na verdade, irmãos, fazendo essa leitura, não sei se os irmãos se deram conta, esse templo era muito cheio de adornos. Na verdade, se a gente fosse um dia tentar fazer algo parecido aqui, os irmãos não iam entrar na igreja. Vocês viram que tanto de romã que tinha? Telas, tinham as telas com romãs, querubim desenhado para um lado e para o outro, com aquelas asas grandes, né, nas portas, na entrada lá, tinha em cada coluna, tinha romãs. Então, era uma coisa muito assim, para ser sincero, eu mostrei um vídeo para os irmãos, eu não trouxe hoje porque eu mostrei recente, né, o vídeo, mas os irmãos viram ali uma imagem 3D, como se fosse a gente entrando mesmo, chegando, abrindo o portão de fora, entrando, até chegar lá dentro no Santo dos Santos. Foi o melhor vídeo que eu vi até hoje, eu consegui fazer a tradução da legenda para a gente ler. Então foi a melhor tradução, mas era muito cheio de coisa. Nós hoje, por exemplo, né, nós cristãos, jamais aceitaríamos dentro da igreja tanta imagem. Se a gente colocar uma imagenzinha já assusta, né? Aí os irmãos aqui tinham uma brabuleta, aqui, umas borboletinhas, aquilo a gente já assusta, porque a gente não está acostumado com isso, né, de ver. Mas o templo era cheio de desenhos, de imagem. Romã era romã mesmo, aquela fruta que a gente come, ó, uma fruta que você abre assim, ela é estranha, né? Você abre, ela tem um punhado de caroço lá dentro. Então aqui tem um punhado de significado para Deus, né, e para o povo de Israel, a romã. Tudo ouro, tudo bronze, madeira, era muito desenho para as paredes afora que a gente ia ter dificuldade, com certeza, tá, irmãos? Então era uma coisa muito luxuosa, muitos milhões de dólares, se fosse olhar em um dinheiro hoje, ali dentro daquele tempo, pequeno daquele jeito, onde o povo vinha servir a Deus. No pátio era o lugar, irmãos, em que se fazia o sacrifício, então o pátio era muito movimentado, mas dali para dentro já não era muito movimentado. Existem vários estudos sobre o templo. Em louvor, por exemplo, quando eu estudei teologia, meu curso era obrigado a fazer, e fazia parte, louvor e adoração. Hoje nem sempre isso tem na teologia. E além de louvor e adoração, a gente também tinha uma disciplina que era a vida de Davi, a história e a vida de Davi. Você vai pensar, mas por quê? Davi foi o maior dos salmistas, o homem mais importante de Israel na questão do louvor, apesar que ele não era o único. Então no nosso curso a gente teve que ter esses estudos. E tem um estudo muito lindo com relação ao templo, falando da adoração. E é muito bonito para os irmãos do louvor, esse estudo, por quê? Porque é exatamente o que acontece hoje dentro de um culto. Tá? A entrada do templo lá fora, no pátio, todo mundo podia entrar, desde que você tivesse como oferta para Deus, você viesse se apresentar em Israel, até ir no templo, onde era aqui o primeiro templo e o segundo. Então de lá, todo mundo entrava com a sua ofertinha, tudo tranquilo. Mas o templo e o culto em si, porque o templo não era só nave, não, apesar que a nave tinha divisões ainda. O templo fazia parte dele, toda aquela construção ao redor, que na verdade, toda a construção media aproximadamente 3.300 metros, irmãos, que media a área toda. Eu tenho tudo anotadinho aqui no capítulo anterior de 1 Reis, porque para nós é importante. Mais ou menos 3.300 metros quadrados. O que é 3.300 metros quadrados, irmãos? É uma área grande, tá? Muito grande. Então era essa área toda, porque incluía eu não sei como é que nós lemos na Bíblia a palavra exata, mas era o lugar onde os sacerdotes ficavam, se banhavam, se vestiam, tinha toda aquela área para mantimentos, para os sacrifícios. Então era uma área muito grande construída, e todo mundo podia entrar por lá, pelas portas que levavam, principalmente até o local do sacrifício, lá onde os sacerdotes e os levitas ministravam, para oferecer lá no altar do sacrifício. Mas agora, para chegar cá para dentro, já eram níveis que exigiam santidade.
até que o lugar mais dentro do templo, qual era o lugar mais dentro do templo? Mais para dentro. E lá, quem entrava? Está vendo, querido? Então, esse passo a passo, lá fora todo mundo entra, mas para cá, até o Santo dos Santos, já não é todo mundo. Isso reflete bem o que é o louvor e a adoração. Por isso que eu falei para os meninos do louvor marcarem isso no coração deles. Quando você vem para a igreja, você tem que também entender que aqui dentro tem gente de todo tipo de tempo. Isso aqui é muito parecido com o pátio lá fora. Tá bem? Sabe? Quando você vem para a igreja, pensa assim, isso aqui é o pátio, é igual o pátio de fora do templo. Todo mundo pode entrar. Mas agora, para ir caminhando, até chegar no lugar da adoração, e o mais incrível, a adoração não acontece no pátio, a adoração não acontecia lá onde matava o bode, matava a ovelha, em lugar nenhum. A adoração só vai acontecer quando? Vamos lá, em termos de adoração. A adoração acontecia quando? Quando a gente chega na presença de Deus. E onde é que estava a presença de Deus no templo? Não estava no pátio, não estava em lugar nenhum daqueles níveis. A presença de Deus estava guardadinha lá dentro, no Santo dos Santos. Então, se você quer adorar a Deus, você tem que chegar onde Deus está. E às vezes a gente vem e fica só no pátio. O pátio é onde a muvuca acontece. O pátio, já imaginou o pátio, irmãos, na hora de um sacrifício? Hein? Todos aqueles rituais de lavar, de limpar, de pôr a mão na cabeça da oferta e matar. Aquilo lá, irmãos, era uma bagunça o pátio. Os bichos morrendo. Como é que um cabrito morre, será, hein? Quem já matou um cabrito uma vez? Ou já viu matando? Ele era literalmente esguelado, irmãos. Eu já vi morrer animal esguelado, não é feio? Irmão, mesmo que o matador seja muito bom, o bicho esguelado é feio, querido. Então era o que você via lá, é onde você vê na muvuca, aqui entra o adúltero, o mentiroso, o ladrão, o bandido, a pessoa entra até correndo de um crime, entra dentro aqui é o pátio. Agora, o louvor, os irmãos do louvor têm a obrigação de tirar a gente do pátio e levar a gente para o lugar mais secreto, que só o sumo sacerdote entrava. É por isso que a Bíblia fala que Ele nos comprou e nos fez reis e sacerdotes, reino e sacerdote, para a gente poder entrar lá. Então o louvor tem o dever de tirar a gente do pátio. Esse negócio aí, vamos aplaudir Jesus, irmão. Isso aí, irmãos, é lá no pátio. É muvuca pura, entendeu? Muvuca pura. Lá é o lugar do barulho, o bode morrendo, o cabrito morrendo e tal. Lá é o lugar do barulho, fedor, churrasco, né? Porque se você sentir churrasco todo dia, chega a feder. Lá, irmão, no pátio. Aliás, eu tenho uma foto aqui, eu posso até mostrar para vocês, velho. Capítulo aí, tá vendo isso aí, ó, tá vendo? Aqui a muvuca é cá fora, ó, tá vendo, ó, o negócio de a bacia grande lá, com os 12 bois, tá vendo por baixo, cá fora as bacias pequenas, as pias, tá vendo, ó, e aqui é o altar onde queimava a oferta. Aqui, todo mundo, eu não quero dizer todo mundo, não, mas só quero que os irmãos entendam. Aqui entra qualquer um, irmão, chegou com a oferta, o sacerdote recebe, levanta a mãozinha, abençoa e vai, manda ver. Muvuca, querida, aqui fora. Agora, daqui para lá já entra os níveis, tá vendo? Um nível aqui, até chegar cá dentro, no secretozinho onde estava Deus. Se você louvor, vier para cá e deixar a gente na muvuca do pátio, não houve adoração. Não houve adoração. Tá vendo como é que é? É assim que funciona. Louvor é o lugar da bagunça, daquela agitação toda. Glória a Deus, aleluia, e tal. Mas agora, a adoração ela vai acontecer lá dentro, é muito selecionada. Alguns vão chegar até lá. Eu imagino isso como se fosse um funil. Eu já até tentei desenhar um funil no computador para eu criar essa imagem. Funil é algo mais ou menos assim, vamos dizer assim, uma peça que é mais ou menos assim, né? O funil, ó, tem a boca dele, né? E ele vem aqui e afina. Funil é assim, essa parte aqui de fora, irmãos, é a cabeça do funil aqui. Todo mundo entra, todo mundo faz arruaça. Mas agora, vai chegando no Santo Santo, você vai descendo, aí a coisa afina, a coisa fica mais profunda. Existe contato, experiência. Sem contar que quem chegasse aqui, ó, despreparado, você sabe o que acontecia, morria. Deus matava, né? A Bíblia fala de 2 moços que ofereceram fogo estranho, irmãos. Na época ainda do tabernáculo, ofereceram fogo estranho. Você sabe o que aconteceu com eles, né? Os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú. Só de apresentar fogo estranho já foi fumegado. Imagine, irmãos do louvor, irmãs do louvor, imagine nós, se Deus fumegasse a gente quando a gente também apresentasse fogo estranho diante dele, hoje, nos dias de hoje. Então é para os irmãos entenderem que existe uma profundidade muito grande nesse templo, e eu voltei no estudo e não pulei muito para frente, como eu disse que nós vamos fazer.
é só para os irmãos entenderem que existe uma profundidade tão grande na construção desse templo, nos acessórios dele e na forma como tudo foi feito, porque era algo muito especial. Deus prometeu para Salomão que se Salomão fosse obediente, ele ia habitar naquele templo, e qualquer um que fizesse oração naquele sentido, o Senhor ia ouvir e abençoar, né? E Jerusalém, eu fiz questão de olhar no mapa, eu falei para os irmãos, não falei, irmãos? Eu olhei no Google, no mapa, e tracei uma linha reta de Jerusalém até aqui na igreja, e eu fiquei bobado, irmão. Jerusalém está mais ou menos ali assim, ó. Nós estamos de frente para né, quem está aqui, ó, ministrando, está de frente para Jerusalém. Viu, Ninja? Próxima vez que estiver aqui, levanta sua mão e abençoa Jerusalém. Eu fiquei encucado, porque a gente saiu de lá para cá, aí eu estava olhando e tal, a importância de Jerusalém, do templo. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e tracei uma linha reta de Jerusalém até aqui. E é incrível que bate assim, uma linha retona aqui assim, ó, nesse sentido mais ou menos aqui, ó. Quem estiver aqui está de frente para Jerusalém, de frente para o primeiro templo, para o segundo templo, e por onde será construído talvez o terceiro, né? Se for de acordo com o que muitos entendem. Então assim, é muito importante para nós entender essa questão do templo, da construção do templo, e desses níveis aqui, ó, que a gente tem que entender, né? Que a adoração, na verdade, ela vai acontecer aqui, ó, porque a gente adora a Deus, e a presença de Deus estava ali dentro, simbolicamente, representado pela arca. Então estava lá no fundo. Então, mais uma vez, repito, menino do louvor, lembra lá, aqui fora é o lugar da muvuca, é onde todo mundo entra. Agora nós temos que ir entrando aqui, entrando, para até chegar aqui e apresentar a Deus nosso coração, nossa adoração, é o que vale. Eu dirigi louvor há muito tempo, e o meu foco era chegar aqui junto com a igreja, era aqui, sempre aqui, ó. Então meu louvor era muito regra. Aí uma dica para os irmãos que dirigem louvor também, por que eu oriento vocês a começar com música rápida e terminar com a música lenta? Mas vocês são teimosos e não faz isso. Porque lá fora, no pátio, é o lugar da muvuca. Pá! Cá embaixo, querido, é o lugar de você quebrantar. Quando vocês começam lentinho, você já mata a igreja aqui na muvuca, ó. Aqui literalmente é o lugar da muvuca. Música alegre, música rápida, para dar um embalo na igreja, louvando a Deus, tá, irmão? Não é pulando igual eu estou pulando só para te mostrar, não. Deixa a igreja arrebentar com louvores a Deus, glorifica, glória a Deus, estou te oferecendo minha oferta a Deus. Mas termina levando eles lá para dentro, a música vai fazer isso. Você começa louvando, ardendo em fogo, minha alma está, ardendo em fogo, minha alma está. É a música aqui, irmãos, é a música do pátio. Traga o povo para o pátio com as suas ofertas de louvor. Mas vai tirando ele devagarinho, vamos subir nas escadas, irmãos, vamos terminar lá embaixo com ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aqui não dá para você cantar isso não, senão o povo te pisa. A questão com os bodes, com as ofertas, tá vendo? Pam, glória a Deus, aleluia, fogo santo. Agora aqui dentro, querido, é o lugar, tem que levantar. Por isso, querido, que eu falo para vocês, mas se vocês fizerem isso, vocês nos conduzem do pátio para o Santo dos Santos. Agora, tem gente que inventa a começar com a música do Santo dos Santos aqui e terminar com a música do pátio cá. Mas bagunça o coreto todo e não dá nada. Então, a regra é, lembra, louvoristas, pátio para o Santo dos Santos. É lá que o povo vai ser tocado, vai ser quebrantado. Eu já até dei uma dica para os irmãos aí. Tem hino que não funciona nem para aqui, nem para canto nenhum. Mas tem uns hinos que funcionam legal, né? Os meninos veem quando está tudo errado, né? Canta certas músicas porque traz o povo para cá, tá? Só para os irmãos terem uma dica, que no meu curso tinha essa disciplina, e a gente aprendeu e viu que é assim que funciona verdadeiramente. É aqui, querido, que acontecem grandes milagres, tá? Grandes milagres. Aqui a gente pula, a gente agita, a gente faz um punhado de coisa, mas a própria exigência de santidade para ir caminhando aqui, chegando aqui, ó, é onde o milagre acontece, ó, na presença de Deus. É quando estamos de fato diante do nosso Senhor. Aqui, queridos, ó, aqui não importa se a música está tocando, afinado, desafinado. Aqui não importa se o som está alto ou se está baixo, porque aqui é o lugar da presença de Deus. Aqui o mundo desliga, o mundo exterior, para cá, está tudo desligado, você já está diante de Deus. Ali é você e Deus entregando sua adoração, e é onde a coisa funciona, tá? Uma dica, né, para quem
quiser entender que tudo isso tem simbolismo e tem valor espiritual na nossa vida, né? Para concluir, nós podemos concluir sim, pensando o seguinte: Salomão se esforçou muito, irmãos, para construir um templo esplêndido, mas Deus só se faria presente naquele templo se Salomão lhe obedecesse. Deus disse: se me obedeceres, eu vou fazer isso, isso e isso, ainda vou firmar você no trono. Ou seja, o que acontece? Nós precisamos de excelência, nós precisamos de fazer muito, e fazer muita coisa boa e bonita, fazer mesmo, porém, devemos fazer com obediência. Nada adianta você fazer um templo suntuoso como Salomão fez, e não obedecer. Deus falou: olha, se você me obedecer, Salomão, eu vou fazer isso e isso. Salomão não obedeceu, você sabe que não obedeceu. Então, uma grande lição para nós, irmãos, não é a mesma lição de quando nós estudamos lá, é essa: não adianta você fazer muito, não adianta você também fazer com excelência. O que é com excelência? Fazer a coisa impecável. E nem adianta também você gastar todo o dinheiro do mundo e fazer uma coisa como Salomão fez, tão rica e tão cara, tão tremenda como ele fez. Porque se você não obedecer, Deus não estará presente em nada que você faz. Tá bom? Se você coordena mulheres, coordena homem, trabalha no louvor, trabalha na portaria da igreja, trabalha, enfim, não sei qual área, você está trabalhando para Deus, e está animado, está alegre, porque está vendo, está fazendo. Se você não fizer com obediência, de nada adiantou tudo que você fez. Por isso, o que Deus trabalha primeiro é conosco. Você não viu em Salomão a fidelidade que Deus esperava. Por isso que o trono de Israel desabou, foi depois de Salomão. Deus sustentou o reinado até Salomão. A partir daí, o reino é rachado, norte, sul, aquela bagunça que perdura até os dias de hoje. Tá, queridos? Salomão se empenhou para fazer algo tremendo, histórico, mas ele descuidou de uma coisinha que Deus havia dito sobre a obediência. E eu termino: nós precisamos de excelência, porém, excelência com obediência a Deus. Amém? Obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor, te agradeço, te louvo pelo privilégio de estar reunidos neste culto. Pedimos pela irmã Grace Kelly, que o Senhor possa ajudá-la a se recuperar rapidamente, ó Deus. Também te agradecemos pela bênção na vida da irmã Gisele e do irmão Lucas, por esses filhos maravilhosos que o Senhor os deu. Pedimos a manifestação da graça do Senhor na vida deles. Pai querido, obrigado pela igreja, guarda esta igreja, guarda cada membro desta igreja, nos livra de todo mal, guarda-nos com poder e graça, e que o teu nome seja exaltado e glorificado nas nossas vidas, Deus. Mais uma vez, te louvo, te agradeço, peço que nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.